Glória a Deus. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que tinha um marido que chamava Alexander, que tinha uma esposa que chamava Valéria. Eu falei, não é possível, gente, é muita coincidência. De manhã, quando passo na minha mãe, sempre está passando na hora daquele primeiro impacto. Os irmãos sabem o que é, não sabe? E aquele, pensa num negócio sensacionalista, aquele lá. Então lá quando fala o nome da pessoa, você já fica assim de butuca. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí quando falou o nome de pessoa conhecida, eu falei, isso não é possível. Eu fui olhar, graças a Deus, era lá em São Paulo e o contexto também não era nada favorável. Amém, meus irmãos? Estamos todos bem, graças a Deus? Eu quero te convidar nesta noite a me emprestar alguns minutos da sua atenção, não a mim, mas ao Senhor que quer tratar comigo e contigo. Amém? Ele que nos traz a este lugar, e a palavra nos ensina que Deus é aquele que opera em nós tanto querer como efetuar. Então até a vontade de vir na igreja, a vontade de buscar ao Senhor, vem dele mesmo. Amém? Por que muita gente não vem? Porque a gente às vezes não aprende a dar vazão àquilo que Deus está tratando conosco. Quando a gente não ouve um eis que vos digo, ou algo do tipo, a gente às vezes fecha o nosso coração e não permite Deus falar conosco. Bom, hoje, irmãos, eu quero mais uma vez, da parte do Senhor, partilhar com os irmãos, partindo do texto que está em 1 Pedro, capítulo 3, versos 15. Os irmãos já lembram de qual que está escrito lá? Consegue lembrar de qual? Não? Então vamos ler lá, para a gente lembrar, depois a gente decorar, recitar, guardar na nossa mente, falar 300 vezes por dia, para a gente guardar. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Toma aí na sua Bíblia, abre aí comigo. 1 Pedro está depois de Tiago. Pedro, capítulo 3, verso 15, a gente vai partir desse texto hoje, amém? Todos achamos? Graças a Deus. Tudo bem, Jim? Que ótimo, viu? Amém, meus irmãos? Diz assim, podemos ler? Todos juntos? Em nome de Jesus, está escrito assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no vosso coração ou no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Amém? É assim que está na sua Bíblia? Sim ou não? Algumas Bíblias vai estar assim: antes, santifiquem, pois, a Cristo como Senhor no vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Podemos falar... A Bíblia dos irmãos está desse jeito? É porque a minha é a nova Almeida, então dá diferença. Então vamos repetir então, junto com a sua Bíblia? Vamos lá, se eu errar, vocês me desculpem, tá bom? Eu estou sem a minha versão aqui. Diz assim: antes, santifiquem, pois, a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Glória a Deus. Vamos falar mais uma vez para dar chance da Valéria conseguir abrir na Bíblia dela. Então alguém dá essa chance. Alguém ajuda a nossa irmã Valéria lá para a gente conseguir ler todo mundo junto. Amém? O Alexandre está rindo aí, mas ele também não te ajudou, né? Tá vendo como é que são as coisas, né? Irmãos, não tem problema. A gente brinca assim para a gente descontrair. Mas a Bíblia é assim mesmo, irmãos. Quantos livros tem na nossa Bíblia? Quantos livros tem na Bíblia? 66. E se a gente for lá na Bíblia da Igreja Católica, tem 66? Sim ou não? Não, tem mais um pouquinho. Se a gente for olhar lá na Bíblia dos judeus, tem 66? Também não, tem menos, bem menos. Tem só 24, que é só do Velho Testamento, porque eles não creem no Novo, né? Não veio o Novo da mesma forma que nós vemos. Amém? Então vamos lá então. Podemos ler agora? Agora? 100%? Vamos lá, hein? No tempo 3. 1, 2, 3. Antes, santifiquem, pois, a Cristo como Senhor em vossos corações, com mansidão e temor. Amém? Agora todo mundo fecha a Bíblia aí, bota a Bíbliazinha de lado assim. Agora a gente vai falar de novo, sem ler a Bíblia agora. Dá para falar? Não, nada? Então, vamos lá, então, vai tentando aí, não tem problema não. Está escrito assim: antes, santificai, pois, a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para quê? Para responder como? Mansidão e temor para quem?
qualquer um que fizer o quê? Vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Por que nós estamos repetindo esse texto, fazendo questão da gente gravar, guardar bem no nosso coração? Porque há algumas semanas Deus ministrou no nosso coração um desejo, né? E eu creio profundamente que esse desejo nasce do Senhor, porque é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar, amém? Então esse desejo que nasce do Senhor, de nós partilharmos com os irmãos algumas mensagens que vão falar da nossa base como cristão. Às vezes, irmãos, a gente vem para a igreja 1 ano, 2, 5, 10, 15 anos, 30 anos, e a gente vai fazendo as coisas porque nos ensinaram a fazer dessa forma. Só que se a gente não tem uma base para responder para qualquer um que nos pedir a razão da nossa esperança, pode ser que em algum momento a nossa fé dê aquela balançada. Acontece com a gente, sim ou não? Dá. E nesse momento da nossa fé balançar, a gente não ter ninguém, nem nós mesmos, para dizer para nós qual é a razão da nossa esperança. Uma vez eu lembro que eu tive a oportunidade de pregar numa igreja e eu queria falar sobre os momentos em que a nossa fé fraqueja. Acontece com os irmãos, acontece ou não acontece? Aqueles dias que você acorda e fala, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Acontece conosco. E eu me lembro que no contexto lá nós falamos sobre Tomé, que a gente olha para Tomé é um homem conhecido porque ele teve dúvida, não é assim? Não faça como Tomé, que precisou ver para crer. Tomé era um homem sem o quê? Não é assim que a gente fala? Só que, mas o que você lembra do Tomé da Bíblia, irmãos? Mais nada, tá vendo como é que é? Você não lembra de mais nada do Tomé. Tomé era um homem que alguns dias antes, os discípulos estavam tudo assim, olha, não é bom que Jesus vá em Jerusalém não, hein, gente? Porque eles estão querendo matar ele lá, o negócio vai ser feio. Mas Tomé falou assim, não, negativo, não é bom que o mestre vai, mas se o mestre for, vamos nós também para morrer com eles. Será que o cara era tão sem fé assim, gente? Vocês não estão entendendo? E às vezes a gente julga por conta de um detalhezinho, e a nossa vida também é assim. Só que tem um detalhe, irmãos. Quando a gente fala da fé, a fé é uma condição sine qua non. Os irmãos já ouviram falar essa expressão uma vez? Eu acho bonitinho esse nome, sine qua non. Parece assim, coisa de comer, não parece? Sine qua non é uma expressão que tem. Eu não sei nem porque eu lembrei disso agora, não estava nem anotado aqui para me falar. Eu gosto de anotar as coisas para mim não esquecer, mas essa não estava nem anotada. Essa condição, quando eu falo assim, condição sine qua non, essas coisas jurídicas usam muito esses negócios, esses nomes assim bonitinhos de latim. Quer dizer, sem a qual não há. Por exemplo, qual que é a condição sine qua non para morrer? Tá? Vivo. Se você não estiver vivo, tem como você morrer? Vocês estão entendendo? Então é uma condição necessária para uma outra coisa acontecer. Pois bem, a fé ela é uma condição sine qua non, ou seja, imprescindível para a gente poder agradar o nosso Senhor. E agora sim eu quero ler o texto que nós vamos ler para nesta noite nós partilharmos a palavra. Um versículozinho petitinho. Então um pouquinho antes de 1 Pedro aí, tem Hebreus capítulo 11, verso 6. Poxa vida, foi de propósito que você fez a gente fechar a Bíblia para depois de abrir de novo? Sim, irmãos. Isso, Hebreus 11, capítulo 11, né, verso 6. Tá vendo? Poxa, como é que eu faço para poder ficar bom para abrir a Bíblia? Quanto mais você abrir a Bíblia, mais você vai ficar expert nela. Amém? Então vamos lá. Hebreus capítulo 11, verso 6. Um texto muito conhecido, e eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez da sua vida. Talvez você não lembre o que é, né, qual o texto que é, mas a gente vai ler e a gente vai pegar no laço. Amém? Podemos ler? Diz assim, de fato, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam, ou é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Não tem essa na Bíblia assim? O que é galardoador? Recompensa. Amém? Galardão na Bíblia é recompensa. Pois bem, então empreste agora você pode deixar sua Bíblia uns minutinhos de lado aí. Pois bem, meus irmãos, nós falamos no primeiro domingo, quando a gente começou essa série de sermões, né, essa série de palavras da parte do Senhor, da importância de nós termos uma base. E logo no primeiro domingo seguinte, nós falamos sobre a Bíblia. Por
Por quê? Muitas vezes a nossa fé, ela é combatida porque as pessoas não creem na Bíblia. Fala que a Bíblia é um livro antigo, que foi escrito há mais de 3.500 anos, que a gente não pode levar as coisas tão a sério assim, que aliás a gente deveria atualizar algumas coisas, que tem partes da Bíblia que a gente deve abraçar, mas outras a gente deve levar assim como, talvez no sentido alegórico, talvez no sentido figurado. Os irmãos já viram isso? Não pode levar a Bíblia muita fé em fogo não, porque era uma cultura diferente, irmãos. Aí a gente aprendeu que a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus. Mas eu não concordo. Parabéns, isso não muda a realidade. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso é uma base que nós que somos cristãos precisamos ter. A gente pode abrir mão disso? Não. Mas e se todo mundo falar que está errado? A Bíblia é a palavra de Deus. Ontem eu estava conversando com a minha esposa em casa, né? E nós falamos sobre isso. Falei assim, olha, e se as pessoas chegarem a um ponto em que vai ficar difícil concordar? A gente está falando até sobre essa questão de opção sexual, que hoje em dia está muito na moda, então não está, irmãos? Pois bem, cada um isso, eu quero escolher isso. Não, eu gosto mesmo é de parede. Eu sou tão parede, eu vou botar um P lá no final aqui no monte porque eu sou paredável. Mais ou menos nesse sentido, os irmãos entenderam o que eu quero dizer, amém? Pois bem, aí eu estava falando com ela e a gente falando sobre isso, que vai chegar um ponto que a gente vai ser tão rechaçado por conta da nossa opção, que as pessoas não vão mais querer se relacionar conosco. E eu falando com ela, falei assim, olha, Pri, se a gente tiver por convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e que é nela que nós temos que crer, nós vamos ver que Deus criou homem e mulher e mandou eles multiplicar. Pronto, acabou. Não é assim? Está escrito? Mas eu não concordo. Cara, beleza, cara, mas a minha Bíblia, que eu creio que é a palavra de Deus, diz que homem e mulher e multiplique. Dois iguais não multiplicam, amém, irmãos? Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Pois bem, então isso é uma convicção que nós precisamos ter. Ela é a palavra de Deus. Nós falamos sobre isso, falamos tudo que poderíamos falar. Não, irmãos, nosso tempo é curto, mas é para a gente começar a ter uma base, para a gente ter uma noção daquilo que a gente está falando. Hoje eu quero falar também de uma outra coisa, que é impossível que nós possamos viver sem essa coisa e nos dizermos cristãos, que é a nossa fé. Amém? Sem fé, o texto que nós lemos diz que é impossível agradar a Deus. Por quê? Se a gente sai da nossa casa, vem para este lugar que a gente chama de igreja, que é um templo, né? Que é um estabelecimento físico, mas se a gente sai daqui e vem para cá para buscar um Deus, se a gente sai e vem para cá para cantar louvores, dizemos que Ele é santo, que a presença dEle é real, é necessário que nós creiamos que de fato Ele existe. E não apenas isto, que Ele pode recompensar aquele que está buscando. Irmãos, já reparou que algumas vezes, se a gente não prestar atenção, a gente faz oração por fazer? Sim ou não, irmãos? Isso acontece aonde? Quando a pessoa, vou dar exemplo, antigamente, como é que eram os antigos? O que você fez? Eu contei mentira, tudo bem, vai para casa, reza 50 Pai Nosso que está tudo de boa. Os irmãos lembram? Não sabe o que eu estou querendo dizer, não sabe? Pois bem, o primeiro você pode até rezar legal, pode até orar legal. Ai, nossa, que está dizendo. O segundo, ou depois do 10º, 50º, como é que você está lá? Mas nossa, que está dizendo, você já não está nem sabendo mais o que você está fazendo. Então a palavra nos ensina, fala assim, olha, filho, não seja de muito falar, achando que é de muito falar que você vai ser ouvido. Não useis de vãs repetições como os gentios fazem. Quando você orar, faça assim, Jesus vem ensinando. Por quê? Porque toda vez que você orar, que você se aproximar de Deus, a gente acabou de ler, é necessário que você tenha a convicção de que Deus existe e que Ele pode ouvir a sua oração. Agora, como é que você tem essa convicção? Pela fé. Pela fé. Por que nós começamos pela Bíblia de uma forma proposital? Porque onde é que você vai procurar uma definição de fé, irmãos? No dicionário Aurélio, da língua portuguesa? Não, eu vou procurar a definição de fé na palavra, na Bíblia. E se eu não tiver que essa Bíblia aqui é a palavra de Deus? Como é que eu vou acreditar no que ela está me falando a respeito de fé? Existe um versículo que é muito conhecido, João 16:33, sabe de qual está escrito lá? Sabe? Também sei todos, porque eu anotei aqui, amém? Está escrito o quê? Por que eu gosto de fazer isso, irmãos? Já reparou que quando você está perto de uma pessoa que julga saber muito, você vai se sentindo cada vez menor? Sim ou não? Pois bem, então aqui todo mundo, nós estamos crescendo juntos, amém, irmãos? Glória a Deus, por isso que a gente espera um ao outro para ler, a gente brinca, descontrai, espera, irmão, abrir. Isso não tem tempo de abrir. Deus está no comando. Então tá. Pois bem, João 16:33 vai dizer assim, olha, Jesus falando, gente, fica tranquilo, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também
Vós o quê? Não tem nada de vós vencereis. Tá vendo como é que é o negócio? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ponto. O vós também vencereis, e a gente está no afã de vencer o mundo, e a gente, me bota na fita aí, cara. Não é assim que funciona? Não tem o vós vencereis. Agora, eu posso falar que se Jesus venceu o mundo, eu também vou vencer? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Posso ou não, irmãos? Claro que eu posso. Porque ele fala assim, eu venci o pecado. Para que ele fala que ele venceu o pecado? Só para fazer vontade na gente? Olha, cara, eu venci o mundo, agora é sua vez e se vira aí, velho. Hashtag cada um na sua. Não! Nós, quando falamos vós também vencereis, embora não esteja no texto, o próprio Senhor Jesus nos dá qual que é a dica. Quando ele vem e vence o pecado, vence o mundo, ele não faz isso só para assim, olha, eu vou mostrar para vocês, vocês são um monte de Zé Ruela que não consegue nem ouvir a palavra do Deus. Lembra lá? Não era para pecar, vocês pecaram? Vim aqui, passei pela vida sem pecar para mostrar a vocês como é que faz. Agora é cada um possível. Não, ele inaugurou um vivo caminho para que todos nós possamos passar por ele. Então quando Jesus fala assim, eu venci o mundo, ele está mostrando para nós, é possível. E agora, ele não só fala que venceu o mundo, mas ele também nos dá receita. Qual que é a receita para vencer o mundo, irmãos? 1 João 5,4 diz assim, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Quantos têm fé nessa noite? Só para não saber. Fé. Repita isso comigo. Eu tenho fé. Com vontade, né, irmãos? Tenha fé na sua palavra que você tem fé. Eu tenho fé. Amém? Você sentiu fé na sua fé? Sim ou não, irmãos? Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho fé, mas nem a gente acredita naquilo. Pois bem, Jesus então, irmãos, ele nos dá a receita. Fala assim, olha, você quer também vencer o mundo como eu venci? Quero. Pois bem, a vitória que vence o mundo é essa, a nossa fé. Ele te dá. Agora, por que Jesus pode dar a receita da fé para nós? Porque a Bíblia nos diz, em Hebreus 12:2, que ele é o autor e consumador da nossa fé. O que é o autor e consumador? O autor é aquele que faz, não é? Que começa. E o consumador? Aquele que termina, que consuma. Aquele que consuma, aquele que termina. Então o que acontece? Jesus está nos mostrando o seguinte, olha, a tua fé, ela começa em mim, mas ela também termina em mim. Por isso que eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, não é assim? Então, a nossa fé, ele está mostrando para nós, falou assim, olha, eu venci o mundo, agora bota a tua fé em mim. Porque se você tiver a fé em mim, essa fé é a vitória que vence o mundo. Agora, irmãos, fala a verdade para mim. Não é cada dia mais necessário a gente lutar contra o mundo? Sim ou não? Se a gente demora, o mundo vai engolir a gente, irmãos. E aí, como é que a gente vai lutar? Vai pegar uma espada assim, né? Um estilingue, uma arma? Não! A palavra fala que as armas da nossa milícia não são como essas. Amém? Amém ou não, irmãos? A gente não está lutando contra a carne ou sangue. As nossas armas são espirituais. Agora, como é que você se relaciona com o espiritual se você não tem uma fé? Os irmãos entendem que você precisa ter fé? Alguém vira para você e fala, tudo bem, cara, entendi. Mas o que é fé? O que é fé, irmãos? Os irmãos entendem que é uma coisa que... O que é fé? Pois bem, a Bíblia nos dá uma definição de fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Toda vez que você falar de fé, a Bíblia tem um texto que é chamado de Galeria dos Heróis da Fé. O capítulo 11 de Hebreus. Vai falar assim, pela fé Abraão, pela fé Enoque, tudo é pela fé. E esse texto, a gente leu Hebreus 11:6, não foi? Pois bem, se a gente voltar um pouquinho lá no Hebreus 11:1, está escrito assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, o que é fé? Fé é um firme fundamento. O que é um firme fundamento? Uma convicção forte. Quem já construiu casa alguma vez? Por exemplo, eu lembro da igreja lá embaixo, do Vitorino Braga, quando começou a construir, deixa eu beber uma água, irmão, espera aí. Quando começou a construir lá, geralmente a igreja me fala assim, gente, vamos fazer um mutirão, né, assim? Aí foi eu lá. Isso, hoje eu tô com 37, deve ter uns 13, 14 anos mais ou menos isso. Fomos nós lá, né? Eu acho, tô chutando, tá, irmãos? Não é mais ou menos não. Por aí. Talvez até menos, né? Mas uns 10 anos tem. Vamos furar o buraco lá. Aí o pastor marcou no chão e falou assim, não, buraco desse tamanho assim, irmãos, quase 1,5 por 1,5. Eu com esse corpo forte que Deus me deu,
me deu uma angústia naquele buraco, de que tamanho, eu comecei ele com e-mail por e-mail, terminei ali embaixo quase com 80 por 80, ele vai fazendo assim, ó. A pastora falou assim, não, rapaz, tem que abrir isso tudo aí. Aí me deu mais tristeza ainda, porque eu tinha que voltar lá de cima, alargando o buraco todo. Por quê? Ele falou assim, olha, Vitor, isso aí é o fundamento. E quem conhece a igreja lá, é aquele pilarzinho que tem lá debaixo do escritório do pastor, lá, o último lá embaixo lá. É porque a nossa igreja é num barranco assim. Então é no nível da rua, tem um barranco. Então o buraquinho que eu peguei pro Frei é esse último aqui, ó. O mais fundo, lá no mais buracão mesmo. Então assim, em tese, tinha que ser mais forte. Então, quando eu comecei a fazer aquele buraquinho lá, e para mim estava tranquilo, eu falei assim, não, esse é o fundamento, quase que assim, é o principal, cara. É onde a igreja vai estar com o seu pilar mais fundo, mais profundo é aqui. Porque não basta ter um fundamento, tem que ter um firme fundamento, um fundamento sólido. Então, quando a gente olha para a Bíblia e ela está descrevendo a fé, fala assim, a fé não é apenas um fundamento da fé cristã, ela é um firme fundamento de quê? De coisas que você esperam, mas ela também é a prova ou a certeza de que essas coisas você não vê, mas ainda assim ela é um firme fundamento. Se a gente mudar a ordem, fala assim, é a certeza de coisas que não se vê, mas ao mesmo tempo é um firme fundamento. Você pode ver a Deus? Sim ou não? Não. Mas você crê que Ele existe? Sim ou não? Firme fundamento. Quando você fala assim, olha, quem que vai morar no céu? Para poder facilitar. Pois é, você já chegou lá? Conhece alguém que foi lá e voltou para te falar? Rapaz, você tem que ver que loucura, rapaz, que é o céu. Então você tem que ir para lá. Conhece alguém? Então como é que a gente crê que existe um céu, que existe um lugar? É uma prova de coisas que você não está vendo, mas a fé ela te motiva, ela te coloca de pé. Eu falei, cara, eu tenho certeza que tem. Ou esse lugar deve ser muito bom. Como é que a gente sabe disso? Pela fé. Então a nossa fé é um firme fundamento, é uma convicção inabalável de coisas que a gente ainda não vê. É por isso que às vezes uma esposa que apanha do marido 10, 20, 30 anos continua orando para ele se converter, crendo que o Senhor pode fazer uma obra, mas ele ainda não vê. Imagina, irmãos, se acabar de, Deus, que eu nunca mais apanhe do meu marido, em nome de Jesus, amém. Sai do quarto, o marido dá um tabefe, paft, não é possível, eu acabei de orar. Ela passa um cadinho, ela vai voltar para orar de novo. Senhor, em nome de Jesus, eu estou profetizando que meu marido nunca mais vai brigar comigo. Então é um firme fundamento de uma coisa que ela está esperando, ainda que ela não veja, mas ela continua esperando. Por que a gente ora pela cura de pessoas, irmãos? Por que a gente traz o nome de uma pessoa para a igreja? Fala assim, ora pela fulana de tal, só traz um papel com o nome, você ora, você não sabe de onde é, quem é, como é que a pessoa é, mas você ora, porque mesmo que você não veja, você tem uma firme convicção, você tem um firme fundamento de que a sua oração aqui pode alcançar quem está lá. E como é que pode alcançar? Porque a palavra diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então quando você ora pelo seu irmão, você ora porque você tem uma convicção, um fundamento firme. Agora, de onde que vem essa convicção? De onde que vem esse fundamento, essa certeza? De onde que vem, irmãos, a fé? A gente compra no mercado de Sozé? Não! De onde é que vem a fé? A palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Zezé de Camargo e Luciano? Ouvir o quê? Piadas na internet? Não, ouvir a palavra de Deus. Então o que a gente aprende? Que quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente debruça na palavra, maior vai ficando a nossa. E quanto maior vai ficando a nossa fé, mais longe a gente consegue ir, mais a gente consegue conquistar, porque a gente aprendeu que a fé é que vence o mundo. Vocês não estão entendendo como é que uma coisa vai puxando a outra? Então, peraí, já que tem que ter fé para poder vencer o mundo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu tenho fé? Quando eu ouço a palavra de Deus. Agora, irmãos, não é só o debruçar para ler a Bíblia que gera fé dentro de nós. Domingo, sem ser essa ceia desse mês, da ceia do mês passado, nós falamos aqui sobre o maná. Não sei quem estava aqui na igreja. Irmãos, maná era a provisão que Deus mandou lá atrás no deserto, mas continua sendo a provisão diária para os dias atuais. Por que é provisão? Porque a palavra diz que Jesus Cristo, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, peraí, se hoje o maná desce, ele é oferecido para nós, e nós não nos alimentamos dele, ele que é o nosso maná espiritual, não temos como nós ficarmos firmes. Os irmãos entendem isso? Então isso é igual a comida. Quem almoçou hoje? Almoçou hoje, não almoçou? Pois bem, amanhã você pode falar assim, olha, eu não vou almoçar amanhã não, porque afinal de contas eu almocei ontem.
Quarta-feira, eu falei assim, eu podia almoçar quarta-feira, mas eu não vou almoçar não, porque eu já almocei domingo. Vai funcionar, irmãos? Não. Você precisa almoçar todos os dias, porque a cada dia Deus mandava uma provisão diária. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia. E se eu não como aquele dia? Eu fiquei fraco. E se eu não comer no outro dia? Fiquei fraco de novo. Então o que eu preciso fazer? Me alimentar todos os dias do maná que foi enviado do Senhor. Quem é o verbo vivo que desceu do céu? Quem? Jesus. Agora, peraí, caraca, mas que coisa louca que é essa? Pois é, Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então essa palavra é sustento. Lembra lá de João, capítulo 1, verso 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Os irmãos estão compreendendo? Pois bem, agora Jesus, Ele é o nosso alimento. E a gente aprende que como que a fé é produzida em nós? Quando nós nos alimentamos desse alimento que foi disponibilizado para nós. Poxa vida, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia o dia inteiro. E se ouvir música? Lembra, a gente falou disso no maná. Irmãos, receber o maná, a gente via lá no texto, falava que algumas pessoas assavam o maná, outras coziam ele em água. Ou seja, tinha diferentes formas de se comer o maná. Como é que você pode colocar a palavra de Deus para dentro de você? Ouvindo uma pregação, lendo a Bíblia, lendo um livro que vai te edificar, ouvindo um louvor que fala de Deus, amém? Porque tem uns louvores também esquisitos. Mas ouvindo um louvor teocêntrico, que coloca Deus no centro, conversando com o irmão, dialogando. Irmão, você tem que ver, cara, hoje Deus deu um livramento, Deus atuou na minha vida. Irmãos, essas coisas vão edificando a nossa vida. Quando você para compartilhar com o irmão ali, o que Deus fez na vida dele, isso vai colocando a sua vida para cima. Quando você ouve um testemunho na igreja de alguém que foi curado do câncer, alguém que venceu o Covid, né, para ser mais contemporâneo, isso não te bota para cima? Não te dá um gás novo? Uau, caraca, Deus continua agindo, afinal de contas, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então essas coisas vão aumentando a nossa fé. Então por isso que a palavra fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais, irmãos, você se envolve com pessoas de Deus, com as coisas da palavra de Deus, com os louvores que falam de Deus, mais a sua fé vai aumentando. Por que muitas vezes nós não conseguimos vencer as tentações ou o mundo que nos cerca? Porque está nos faltando essa fé que vence o mundo. Poxa, mas eu não venço o mundo vigiando, não? Claro que é, irmãos. Mas você vai vigiar por quê se você não tem fé? Você não se entende? Quando a fé está faltando, todo o resto desmorece, irmãos. Você não tem vontade de cantar, você não tem vontade nem de sair da sua cama, porque está faltando o basicão lá em cima. Porque a palavra fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Agora, puxa vida, então eu preciso ter a fé para me agradar a Deus? É isso mesmo. Perguntei aqui quem tem fé. Todo mundo falou que tem, não tem? Como é que funciona a nossa fé, irmãos? E lembra do que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos trabalhando as nossas bases. Por quê? Vai ter dia que você vai acordar, vai olhar no espelho da tua casa e vai assim, cara, o que é fé, cara? E você precisa ter resposta para você mesmo. Saber que existe um Deus que te ama, que cuida de você, que te resgatou quando você estava lá embaixo. Pois, mas eu nunca estive lá embaixo. Claro que esteve, irmãos. A palavra fala que nós éramos escravos do pecado. Mas eu nunca senti. Mas bem, você pode nunca ter sentido. Mas o seu destino ia ser terrível se você não se encontrasse com Jesus. Gosto muito de um texto do salmista Davi, que, salmo engano, Salmo 73, ele começa a falar das vezes que ele tinha inveja das outras pessoas à volta dele. Poxa, ficou lindo isso aqui, gente. Não trabalha, ele fica de boa, ele sempre dá um jeito de busca e recurso, ele sempre está bem nas coisas dele. Já teve inveja de alguém? Isso não. Já teve inveja? Mas a gente está na igreja. Sério que você nunca teve inveja de ninguém? Nem aquela tal da inveja branca? Então tá, deixa eu clarear com os irmãos. Imagina o seguinte, que o nosso irmão primo tem um carro do ano, uma Ferrari. Se ele passa na rua com a Ferrari e eu falo assim, poxa, eu queria ter uma Ferrari igualzinha, isso é inveja? Sim ou não, irmãos? Vou clarear, vou dar outro exemplo. Nosso irmão Alex comprou uma casa de praia, ultra mega top plus, chiquerésima. Aí ele traz as fotos pra gente olhar e fala assim, uau,
Poxa, eu queria ter uma casa igualzinho a do Alex. Isso é inveja, irmão? Sim ou não? A Regiane vai lá no shopping, compra um monte de roupa bonita, compra um salto alto desse tamanho de meio metro. As irmãs da igreja ficam assim, nossa, que da hora! Eu queria ter um salto igualzinho na Regiane. Isso é inveja, sim ou não? Não, isso não é inveja. Imagina como é que seria bom se todo mundo pudesse ter um carro bonito no outro. Como é que seria bom se todos nós pudéssemos ter uma casa na praia como o Alex? Se todas as mulheres pudessem andar bem arrumadas, bem vestidas, como a Regiane foi lá no shopping fez, não seria bom, irmão, se todo mundo pudesse fazer essas coisas? Então isso não é inveja. Inveja não é você querer ter o que as pessoas têm. Inveja é você não querer que as pessoas não tenham o que você não tem. Entendeu a diferença? Sim ou não? O primo passou na rua com um carro bonito. Falei assim, poxa, eu queria ter um carro daquele ali, cara. Mas eu não posso ter. Tomara que baixe o carro e quebra aquele carro e não ser público. Entendeu como mudou o contexto? Isso é inveja. As pessoas mataram Jesus, lembra da palavra, lembra? Ele foi morto por inveja. O que acontecia? Porque quando ele falava, as pessoas falavam assim, uau, cara, ele fala diferente, ele não fala igual os escribas, os fariseus, ele fala com quem tem autoridade. E todo mundo ficava incomodado. Não é porque Jesus tinha autoridade, é porque ninguém conseguia fazer o que ele fazia. Os irmãos compreenderam isso? Então o que eu quero dizer? Quando eu pergunto assim, quem tem inveja, irmão, é bom a gente abrir a nossa mente por que tem inveja. Inveja é quando você olha para o cara e fala assim, poxa, eu não consigo ter isso. Toda hora que você não tem. Quando você começa a olhar e fala assim, tomara que está errado, tomara que a bola dele fure, tomara que o carro dele bata, tomara que a casa dele tenha um problema, tomara que o sapato dele descolhe. Os irmãos entenderam que é diferente o contexto? Pois bem, quando a gente olha para essas coisas, né, e a gente entende o que é inveja, Davi estava falando sobre isso. Assim, poxa, eu olhava para as pessoas e me dava uma inveja, cara, porque eu fico trabalhando aqui como um condenado e olho para os ímpios e eles estão prosperando sem fazer nada. E a Bíblia diz assim, que essa inveja, esse sentimento, ele durou até que entrei no santuário do Senhor e vi o fim deles. Então ele fala assim, olha, eu vi qual que é o fim dessas pessoas. Agora, quando a gente olha para esse texto, não está falando da vida terrena, irmãos. Você vai concordar comigo que tem pessoas que são ímpias, que passam a perna nos outros e que vivem 50, 70 anos e vivem humanamente bem, sim, não, irmãos. Morre e deixa uma herança de corrupção para os filhos ainda. Então, se a gente olhar para esse fim aqui, será que Davi se equivocou? Não, irmãos. Eu tenho para mim que quando ele fala entrei no santuário do Senhor, não está falando de entrar numa igreja, mas ele entrou talvez numa salinha VIP, lá no dia do julgamento, do juízo final, e viu qual que é o fim daqueles que levam uma vida desonesta. Os irmãos entenderam a diferença? Assim, cara, então aquela vida toda que ele levou lá atrás de pilantragem, é isso aqui que acontece? É nesse sentido que ele enxergou o fim. Então, irmãos, a todos nós estava reservado ou destinado, quem nos conta isso é a própria palavra, um fim terrível. Por que agora a gente consegue ter uma esperança? Opa, peraí, tem um atalho aqui, ó, para a rua de cima. Eu não preciso ir para esse fim, não, tem um novo e vivo caminho. Por que eu posso olhar? Porque eu olho para essa palavra e pela fé agora eu estou salvo desse caminho. Amém? É pela fé. Quantos aqui creem estar salvos? Amém? Você é salvo no Senhor, irmãos. Amém? Guarda isso no seu coração. Ninguém pode tirar isso de você, mas você pode abrir a mão. Semana passada, eu não sei se é porque isso eu estou pregando, né? A maioria das vezes eu prego, mas às vezes eu guardo a data, eu guardo os textos. Então. Semana passada nós falamos sobre o grande banquete, lembra? Você foi convidado. O dono da festa não vai te tomar o convitinho da mão. Mas pode ser que por algum acaso você se distraia. Vou brincar com o negócio. Bate um vento e leva ele embora. Tem pessoas que perderam essa vontade de esperar, essa fé na grande festa, no banquete celestial, porque o tempo passou. Não conseguiu segurar. Ou seja, o banquete está feito, a festa está proposta para nós. Basta a gente continuar na mesma fé. Quantos tipos de fé vocês acham que existem, irmãos? A gente falou que fé todo mundo tem, não tem? Mas bem, quando a gente vai pesquisar tipos de fé, cada lugar vai aparecer um lugar vai aparecer 8 tipos de fé, outro lugar vai aparecer 2, outro lugar vai aparecer 1. Mas eu queria destacar para os irmãos 4 formas que a nossa fé pode se manifestar. Amém? Quantas formas? 4. Para a gente entender algumas coisas. Porque todo mundo aqui falou tem fé. Falou ou não falou? Agora, por que um tem fé, faz, acontece, vem, obra, está vibrando, o outro também que tem a mesma fé, está mais murchinho? Por que, irmãos? Pois bem, quando a gente olha para a palavra, a gente entende que existem tipos de fé diferentes. Todo ser humano tem uma fé que a gente chama de fé natural.
O que é fé natural? Fé não é crença que alguma coisa vai acontecer? Sim ou não? Por exemplo, quando você está esperando um amigo, o amigo fala assim, rapaz, daqui a meia hora eu chego aí, acabei de entrar no ônibus. Você tem fé, ele meia hora ele vai chegar. Sim ou não? Quando você entra num ônibus para fazer uma viagem grande, por exemplo, às vezes a gente dorme durante a viagem. Por que a gente consegue dormir com tranquilidade? Porque a gente tem fé que o ônibus vai chegar ao seu destino. Sim ou não? Quem entra no avião? Alguém entra no avião e fala assim, eu vou entrar nesse avião, sei que vai cair daqui a 2 minutos. Alguém faz isso? Não, irmãos, todo mundo entra com fé que ele vai subir, vai ter que pular do outro lado. Essa é uma fé natural. Todo mundo tem essa fé. Então, fala assim, ó, vou ali no bar, vou comprar um refrigerante, eu vou ali na padaria, vou comprar um pão de salão pra gente lanchar. Todo mundo tem fé que a pessoa vai lá e vai voltar. Não é assim que funciona. Quando a gente vê uma mãe que fala assim, meu filho saiu para ir na padaria, nunca mais voltou, está desaparecido. Se ela soubesse que o filho ia desaparecer, ela teria deixado ir? Por que ela deixou? Porque ela tinha uma fé natural que ele iria voltar e não voltou. Então essa é a fé natural que todo mundo tem. Essa fé natural resolve alguma coisa para nós? Sim ou não? Não, irmão. Resolve nada. Por exemplo, quem que é flamenguista? Só para eu saber. Viu? Deus abençoe vocês poderosamente. Quem não é flamenguista, né? Não, brincadeira, viu? Sou flamenguista há 3 anos. Se ganhar bem, se empatar bem, se perder, tô nem. Para mim, qualquer coisa. Mas o que eu tô querendo dizer isso? Como todo flamenguista, a gente olha pro jogo, você fala, não, meu time entrou em campo. Minha fé natural é que ele vai ganhar. Às vezes passa o jogo inteiro, mas a minha fé natural é que o meu time vai ganhar. Só que essa fé natural, não adianta ele falar assim, eu tenho fé. Que fé? Fé natural. Não resolveu nada. Porque ela não vence o mundo, ela não sustenta no seu diafragma, ela não te coloca para cima, ela não te dá vigor para poder vencer as tribulações da vida, não resolve nada. Agora, que outro tipo de fé que a gente vai encontrar? Bom, eu tenho a fé natural, se eu tenho a fé natural, eu tenho a fé sobrenatural. Já começou a mudar, não começou? Pois bem, a fé sobrenatural a gente encontra na palavra, e a gente vai ver que ela vai se dividir em 2 partes. Uma fé sobrenatural é aquela fé que a gente acredita que Deus pode fazer milagres. Você acredita que Deus pode fazer milagres? Sim ou não? Pois bem, essa fé que você tem, que quando você fica doente, fala, Senhor, eu sei que eu estou doente, Senhor, meu vizinho está com Covid, está morre ou não morre, Senhor, eu vou orar por ele, Deus, para o Senhor fazer um milagre, para o Senhor fazer a obra. Alguém já orou por alguém nesse período? Por que a gente ora? Porque essa é uma fé sobrenatural. Você está crendo que o Senhor vai agir em favor daquela pessoa para poder restaurar a vida dela. Amém? Essa é uma fé sobrenatural. Mudou o contexto? Já é diferente da fé natural. Agora, tem outro tipo de fé que você não somente ora para Deus fazer a obra, mas você chega lá, bota a mão na cabeça da pessoa e profetiza aquela vitória. Mudou o contexto? Às vezes a gente tem força para orar pela pessoa, mas não tem nem a coragem, nem a fé de botar a mão e profetizar. Não é verdade, irmãos? Os irmãos entendem que são lugares diferentes de fé? Sim ou não? Pois bem, quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver o próprio Senhor nos ensinando que existe uma fé que ela é considerada uma virtude do Espírito Santo. Gálatas 5:22 vai falar amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade ou fé. Então, uma fé que é produto da ação do Espírito Santo dentro de mim. Quem é o alvo dessa fé? Eu mesmo. Amém? Mas como é que é assim, senhor? Eu estou orando para outra pessoa, como é que eu sou o alvo? Irmãos, quando eu oro para outra pessoa, crendo que ela pode ser curada, no dia que eu estou mal, eu consigo dizer, irmãos, me ajudem em oração, irmãos. Me dá uma moral, ora comigo. Por quê? Porque eu creio que isso pode acontecer comigo. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Agora, o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 12 sobre os dons do Espírito Santo. Ele vai falar o dom de profecia, o dom de curar, e ele vai começar a elencar os dons, palavra de sabedoria, e ele vai falar que a fé também é um dom. O que eu quero dizer para os irmãos? Que existem lugares diferentes. Esse aqui do Espírito Santo, quem que é o principal beneficiário? Eu. Quem que é o primeiro beneficiário? Eu. Amor, alegria, paz. Irmãos, a tua paz dentro de você, a alegria dentro de você, ela está dependendo de alguém que está do lado de fora? Não. A ação do Espírito Santo em mim. Só que quando a Bíblia fala de um dom do Espírito, ela fala que o Espírito Santo dá para quem ele quiser, para aquilo que for útil para a igreja. Qual que é a maior prova disso? Pessoas que ao longo da história, de repente você conhece um missionário, um pregador, alguém próximo de você, que tenha o dom de curar pessoas, amém? Os irmãos creem que existe o dom? Sim ou não?
Por que eu posso crer? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela fala que tem. Nós conhecemos pessoas assim. Estava uma vez eu e minha esposa numa cidade chamada Ijaci. Alguém conhece? Conhece Ijaci? Pois bem. Fica a 50 minutos de lugar nenhum, pra vocês entenderem, bem longe mesmo. O Beto, que é meu sobrinho, ele é sargento numa cidade lá no sul de Minas, lugar nenhum, foi essa expressão para isso. Chama Santo Antônio do Amparo. Um dia a gente embora e falou assim: vamos naquela cidadezinha ali perto, vai ter um culto lá abençoado. Eu pensei, cidadezinha ali perto, acostumado com Matias, deve ter uns 20 minutos, irmãos, era 40 quilômetros. Se tivesse me falado disso, nós não tinha ido, ainda bem que ele me falou, que foi uma benção. Chegamos lá, sentamos, estávamos no culto, o pastor pregando, de repente o pastor falou assim: eu vejo um número. Aí ele falou assim: eu vejo um 9, eu vejo um 8, eu fui falando, de quem é esse telefone? Era o telefone da Priscila. O telefone da minha esposa, Priscila. Aí ele falou assim: ó, Deus está me mostrando isso, assim, e eram coisas que tinham no nosso coração, que ninguém sabia. Mas eu falei como Jacó, né? Verdadeiramente Deus está nesse lugar e eu não sabia. Quase que eu me meteu ali. Irmãos, vocês entendem que isso é um dom do Espírito Santo? Sim ou não? Por que eu digo isso? Porque a gente não tem rede social, não tem lá, vote e bota o número, sabe gente que coloca, expõe a vida inteira na rede social? A gente não tem isso, então não tinha nem como ele saber. Então, de fato, foi uma ação do Senhor. Agora, voltando à questão da fé, se entende que enquanto a virtude do Espírito Santo edifica a sua vida, é uma fé para você, para te colocar de pé diante do Senhor, para te ajudar a vencer o mundo. Quando a gente fala de um dom do Espírito, agora já não é mais você o alvo. A palavra fala que isso é para a edificação da igreja. Por isso que pessoas que têm dom de curar, muitas vezes dentro da casa dele tem pessoas doentes. Muitas vezes ele tem problema de saúde, tem enfermidade, que ele não cura a si mesmo, mas cura outros. Amém? Por quê? Porque não é para edificação dele. É um tipo de fé que vai alcançar outras pessoas. O que Jesus disse? Olha, se tiveres fé, o tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte: sai daqui e vai para lá. Em algumas passagens, sai daqui e vai para o mar. Amém? Isso pode acontecer, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Quem acha que pode acontecer isso? Quem acha que é um pouquinho de exagero? Repita assim comigo: a Bíblia é a palavra de Deus. Essa que é a questão. Quando eu não entender, quando eu ficar na dúvida, caraca, como é que eu vou fazer? Eu vou duvidar? Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso não entender, eu posso não compreender. Pode ser, eu ainda não entendi, mas eu continuo crendo que é possível. Quando a Bíblia fala assim: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui e vai para lá. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus, irmãos. Eu não posso duvidar daquilo que ele falou. Ainda que na história inteira não vi ninguém que tenha uma fé dessa tamanho para poder fazer isso. Os irmãos estão entendendo? Mas que é possível? É, porque a palavra diz que é possível. Então, os irmãos estão entendendo que tem uma fé que é natural, todo mundo tem. Tem uma fé que te leva a orar para as pessoas. Você crê que Deus pode fazer? Nós cremos, irmãos, na cura divina. Amém ou não amém? Se você está doente, você vai orar: Senhor, abençoa minha vida, Senhor, muda minha história. Agora, tem uma outra fé também, que ela é um outro nível mais plus. Irmãos, estão compreendendo isso que eu estou querendo dizer? Agora, então eu falei da fé natural, uma fé sobrenatural, mas que edifica você mesmo, uma fé sobrenatural que trabalha de forma dos outros. Mas tem um quarto tipo de fé, que é a fé para salvação, uma fé salvífica. Quantos creem que Jesus morreu? Quantos creem que Jesus ressuscitou? Quantos creem que porque ele morreu e ressuscitou, ele abriu um caminho para você estar diante de Deus? A palavra fala que todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Lembra do centurião lá, do guarda da cadeia? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É só ter fé no que ele fez que a gente já está salvo. Agora, porque eu estou salvo significa que amanhã eu vou sair curando todo mundo? Os irmãos entendem que são coisas diferentes? Agora, como é que eu faço então? Poxa vida, eu queria bem assim, está nesse outro nível. Aí é outros cimientos, irmãos, no Senhor. Por que a gente precisa tomar esse cuidado? Porque às vezes a pessoa vai falar para você que você não tem fé. Vem aqui à frente que eu vou orar para você ser curado agora em nome do Senhor Jesus. Aí você não foi curado. Ah, você não tem fé. Não, irmãos, são tipos diferentes de fé. Os irmãos estão entendendo? Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Estou caminhando para o final, irmãos. Imagina que vem um atirador aqui muito bom e fala assim: olha, vou botar aqui na frente 10 maçãs. Eu vou dar um tiro em cada um. Só tem 10 munições na arma aqui. Vai errar.
Não, vou lá. Pá, acertou a primeira. Pá, acertou a segunda. E assim foi, terceira, quarta. 9 tiros, 9 maçãs. Por que acredita que ele vai acertar dessa maçã? Todo mundo, né? Isso é uma crença, né? Você acredita? Agora, se você acredita mesmo, tem fé, você vem aqui, bota uma maçã na sua cabeça. Mudou o contexto? Mesmo que ele já tenha acertado 9, você teria coragem de botar a maçã na sua cabeça? Entendeu? Então, uma coisa é acreditar, outra coisa é ter fé que as coisas vão de fato acontecer. Então, irmãos, essas diferenças a gente precisa observar também na palavra do Senhor. Uma coisa é achar, não, acho que Deus pode fazer. Eu acho que de repente faz um sentido isso de nos falar. Outra coisa é ter convicção. E a Bíblia nos fala que a fé é um firme fundamento e prova ou certeza de coisas que a gente ainda não viu. Amém, irmãos? Poxa vida, como é que eu faço? Eu queria tanto ter fé, eu queria tanto buscar esse lugar no Senhor. Veja bem, quando Lázaro morreu, Marta e Maria foram ter com Jesus. Irmãos, lembram da história? Lembra? Ó Senhor, se tu tivesses aqui, Lázaro não tinha morrido. Não, fica tranquilo, eu vou ressuscitar ele. Você que vai ressuscitar no último dia, não. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tá vendo? Ah, mas assim, já tem 4 dias, não tira a pedra, não. Filho, quase não entendeu o que eu vou ressuscitar agora. Quase que isso, entendeu? Agora, num outro lugar, Jesus está andando, aí vem um centurião. Ô mestre, eu estou com um servo lá em casa, ele está quase morrendo. Preciso que o senhor dê uma palavra. Aí Jesus, não, fica tranquilo, cara, eu vou lá agora. Não precisa nem do senhor ir. Se o senhor falar para ele ser curado, ele vai ser curado. Jesus vai fechar. Nem Israel achei fé desse tamanho. Você está entendendo a diferença? Os dois criam que Jesus poderia fazer as coisas, mas olha o tipo de comportamento de cada um. Agora, quando você olha para a sua vida, para as suas demandas, para as suas lutas contra o mundo, e a gente viu que a fé é a vitória que vence o mundo. Você está ganhando ou você está perdendo, irmãos? Não, estou no ringue indo, estou no ringue. Tem um amigo meu, muitos anos isso, na escola. Lembro de dizer que a escola começava todo mundo ia vir, lembra disso, né? Eu estava lá no Polivalente Teixeira. Nossa, você podia estar lá embaixo na educação física. Se alguém começasse você largava tudo e ia lá para ficar briga. Quase comprava uma pipoquinha. Vamos lá, gente, façam suas apostas, quase isso. E eu lembro que eu cheguei nesse lugar e vi um coleguinha meu, né? Ele estava assim com a mãozinha e o outro dando que um monte de soco na carinha dele. Uns arrancando para trás. Esse mãozinho. Aí, como todo moleque, no outro dia eu falei assim: Wesley, apanhou pra caramba, hein, cara? Apanhei, mas não paguei pau. Eu pago pau, mas não apanhei, quem tá fazendo minha vontade? Irmãos, às vezes a gente acha que é vantagem apanhar, mas não pagar pau. Pagar pau é uma expressão que a pessoa fica com medo da briga, correr. Não, eu tô aqui, eu sou um crente de verdade, eu tô no ringue. Tô aqui, tô levando bordoada por tudo quanto é lado, mas eu ainda não fraquejei não, cara. Eu tô aqui, ó. Eu não tô correndo a briga não, tá tomando. Irmãos, um dia a gente cansa, um dia a gente cai de tanto levar bordoada. Então a gente tem que entender, falar assim, cara, levar bordoada o tempo todo não é legal. A Bíblia fala aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de um ânimo, porque ele venceu o mundo. E agora ele que venceu o mundo, fala assim, ó, o segredo para vencer o mundo é esse aqui, ó. Você só apanha se você quiser, cara. Tá vendo o segredo aqui? Não, mas um dia eu vou apanhar, um dia você vai apanhar, irmãos, porque a Bíblia fala que o sol bate sobre justos e injustos. Vai ter dia mal mesmo, mas no outro dia vai ter dia bom. Qual é o segredo então para eu poder começar a vencer o mundo? Bom, vamos entender o seguinte, irmãos. Davi certa vez se apresentou diante do rei, e o rei Saul falou assim, não, você não pode ir para a guerra não, porque eu acho que não vai dar para você não. Eu sou um rei, você não me conhece não, cara. Eu já matei urso, eu já matei leão, você não conhece a passagem, não conhece? Pois bem, por que ele pode bater no peito e falar que eu já matei urso e já matei leão? Porque eram experiências que ele tinha. Agora, você acha que ele saiu de casa, a primeira coisa que ele devorou o leão, matou o leão, você acha que foi assim? Não, irmãos. Quem que tem nojo de barata? Nojo de barata. Mas se tiver que matar barata, você mata barata, não mata? Sim ou não? Tem gente que vai precisar assim. Como diz o pastor amigo, falou assim, ó, barata, se ele bota o peso no calcanhar, assim, matou, acabou o problema. Pois bem, irmãos, se a gente não tiver, usar a expressão de nojo para a gente entender, mas se a gente tiver dificuldade de matar uma barata, um grilo, um gambazinho, como é que a gente vai matar um leão? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se a gente tiver dificuldade de exercitar a nossa fé em coisas pequenas, como é que a gente vai botar em prática em coisas grandes?
Se a gente tiver dificuldade em exercitar a nossa fé, na certeza de que Deus vai prover a nossa necessidade no dia de hoje, como é que a gente vai exercitar a nossa fé no dia que alguém tiver morre ou não morre do nosso lado? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Então a gente começa de pouquinho em pouquinho mesmo. Senhor, eu não sei como é que você vai fazer não, mas eu sei que você vai fazer. E começa a fazer prova da sua fé. Começa a colocar a sua fé em ação. Ah, Senhor, eu estou com dor de cabeça. Senhor, eu estou com dor de cabeça sim. Eu tenho um melhorado lá no meu armário. Mas Senhor, hoje eu quero que o Senhor me curasse de uma maneira diferente. Você pode fazer. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Você começa a colocar a sua fé em prática, irmãos. Começa a colocar a sua fé em ação. Senhor, eu sei que o Senhor cura um monte de gente, Deus. Eu já vi testemunho pela internet, mas o Senhor queria ver alguém perto de mim, alguém que eu conheço. Senhor, o João estava internado. Deus, cura ele, Deus. Visita ele lá. E eu digo mais, Senhor, quando ele sair daqui, que ele venha falar comigo, para eu saber que foi o Senhor que fez. Não estou entendendo o que eu estou querendo dizer? A palavra fala para a gente provar e ver que o Senhor é bom. E eu encerro aqui, irmão. A nossa fé, ela é racional. O que é racional? Racional é quando você tem certeza do que você está fazendo. Amém? Você escolhe crer. A nossa fé não é lógica. O que é lógica? Eu consigo provar como é que aconteceu. Mas ela é racional. Amém? Por que eu digo isso? Quando você sai da sua casa para vir para cá, você não entra num transe lá e vem. Não é assim. Você sai sabendo onde você está indo, você sai sabendo o que você vai fazer, você chega aqui sabendo o que vai acontecer. Amém, irmãos? Isso é ser racional. Por quê? Romanos 12, 1 vai falar assim: olha, rogo para os irmãos pela compaixão de Deus que apresentem os nossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável, que é o vosso culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Isso é um culto racional. Agora, vai existir situações que você não vai entender como Deus vai fazer, você não vai compreender o que vai acontecer. A minha racionalidade fala: eu preciso crer, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Como ele vai fazer? Não sei. A fé é lógica. Um dia Jesus cuspiu, passou barro no olho do cara, e o olho dele apareceu lá, e ele começou a enxergar. Quando cai um cisco no seu olho, não te incomoda? Cisquinho? Imagina, o cara já é cego, aí Jesus veio curar, ele pega um molde de barro e praça no olho dele, irmão. Você consegue entender? Não é lógico para nós, mas ele fez. A nossa fé, ela é racional. Você escolhe crer. Você acorda e fala assim: uau, eu sei que o meu Redentor vive. Lembra de Jó? E por fim se levantará por terra. Ele não é, eu acho. Eu tenho uma leve sensação que o meu Redentor vive. Não, eu sei que ele vive. Eu posso não estar vindo, mas eu sei que ele vive. Amém? Vamos ficar de pé nesta hora? Minha esposa, missionária cristã, essa adoração nessa noite para potenciar o nosso culto, abençoar a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Estenda suas mãos, feche seus olhos, agradeça ao Senhor. Deus amado, querido Santo, te agradecemos, meu Pai, por tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por ter nos permitido estar aqui, Senhor, em tua casa, te adorando, bendizendo o teu nome. No começo da nossa semana, Pai, abençoa, Senhor, a nossa semana, nosso fim de noite, nos leve em paz e segurança para os nossos lares, meu Pai, que a tua palavra esteja guardada dentro de nós. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13:13 diz assim: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós hoje e sempre. Amém.